Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que necessita da sua ajuda, necessita da sua atitude. Atitude, movimento, obras, algo que a gente tem que fazer. Vim aqui falar com vocês sobre aquela situação que você acha que não tem mais jeito. Ah, não dá mais, não aguento mais aquela pessoa, não aguento mais aquela situação, não dá mais para continuar vivendo desse jeito, não dá mais para continuar vivendo endividado, não dá mais para continuar vivendo desempregado. Ah, eu não aguento mais essa minha situação familiar. Ah, eu não aguento mais o jeito com que o meu cônjuge se comporta. O que será que você pode fazer? Será que você pode fazer alguma coisa para transformar essa sua situação? Então, gente, uma mudança pequena na sua atitude, pequena, pode transformar a sua vida de uma maneira tremenda e de uma forma maravilhosa. Então, gente, vamos começar a nos analisar e pensar que atitudes que eu tenho que mudar. No que eu posso mudar para que eu possa ser uma pessoa melhor, eu venha sofrer menos e venha conseguir resolver esses problemas que estão aí por tanto tempo. Sabe aquelas pessoas que a vida inteira reclamam da mesma coisa? Eu acho que tá faltando mudar a atitude. Muda a sua atitude e você vai ver que você vai começar ou a enfrentar essas situações e ver essa situação de uma outra maneira, ou você vai até conseguir resolver essa situação. Então, ao invés de ficar reclamando a vida inteira da mesma coisa, vamos usar estratégias diferentes. Gente, quantas vezes eu oro e falo assim, Senhor, me dá a estratégia do céu para resolver essa situação. E Deus, de repente, ele vem com um pensamento, ou ele usa uma pessoa, ou ele usa uma situação que você fala assim, uau, era isso. Parecia tão difícil, mas era tão simples. Ou mesmo, ele nos muda através daquela situação. Ele nos transforma através daquela situação. E aí nós começamos a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Vamos ver algumas pessoas na Bíblia e o que a Bíblia nos fala a respeito de atitude. Pessoas que tomaram atitudes de fé, de coragem, de determinação, atitudes que foram diferentes das outras pessoas e o que aconteceu com a vida delas. Vamos lá para a Bíblia, gente? Ah, eu amo a Bíblia. Tem muita coisa boa pra gente aprender lá, gente. Muita coisa boa. Com pessoas comuns, como eu e você, que tinham defeitos, que eram imperfeitas. Ah, mas elas tomaram atitudes tão simples e tão pequenas e transformaram a vida delas de uma maneira maravilhosa e para sempre. Então vamos lá? Vamos para a palavra de Deus. Então vamos lá ler no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 11. Uma história muito conhecida por quase todo mundo. Eu acredito que quase todo mundo já tem ouvido falar dessa história de Davi e Golias. E o que aconteceu? O que foi que Davi fez de diferente que conseguiu fazer com que ele derrubasse o gigante Golias? Será que foi a força de Davi? Será que foram os músculos fortes de Davi? Ou foi a determinação e a fé de Davi? Vamos lá, vamos ver a palavra de Deus que fala lá? No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 1 a 11. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta. Gente, até o nome do lugar já fica... É uma atitude do quê? Medo. Então vamos lá ver. Entre Socó e Azeca, Saul e os israelitas se ajuntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um outro lado do vale. E os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acompanhamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos.
As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. Uma lança dele era enorme, muito grossa e pesada, e a ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Só a ponta da lança, gente. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: "Por que é que vocês estão aí, em posição de combate? Eu sou o filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo." Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Qual foi a atitude de Saul e de todos o exército de soldados israelitas? Eles ficaram com medo da intimidação do inimigo. Quantas vezes nós perdemos as nossas batalhas e guerras nas nossas vidas por medo? Medo de avançar, medo de lutar, medo de prosseguir. Não só pelo tamanho do gigante que está lá do outro lado, mas pela intimidação. A Bíblia nos fala, vamos lá, gente, vamos ver o que a Bíblia nos fala, vamos lá. Em 1 Pedro 5, 8, 11. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge. Ele é como um leão, mas ele não é um leão, ok? Procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé. E enfrentem o diabo. Ele não estava falando pra gente correr dele, não. A gente tem que fugir do pecado e enfrentar o diabo. Foge da aparência do mal, do pecado, da tentação. E enfrenta o diabo quando ele vier contra a sua vida. Porque vocês sabem que no mundo inteiro os irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós vamos passar por sofrimentos. A diferença está na nossa atitude. Qual a atitude que nós vamos tomar? A atitude de Saul, que ficou com medo, junto com os soldados israelitas, ficaram apavorados pela intimidação do gigante? Então vamos ver. O que a palavra continua nos falando lá? Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, o que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória e por estarem unidos com Cristo Jesus, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Deus nos dará firmeza, força e segurança. A nossa força vem de Deus, não está em nós. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então vamos lá. Qual é o gigante que você tem que enfrentar na sua vida nesse dia de hoje? É uma doença? É um problema familiar? É um divórcio? É um desemprego? É a depressão? Então vamos ver qual foi a atitude que Davi tomou. Davi foi levar comida para os seus irmãos, lá no acampamento israelita. Chegando lá, ele ouviu falar do gigante que estava desafiando o exército israelita. E ele decidiu perguntar o que estava acontecendo. E os irmãos dele contaram para ele o que estava acontecendo. Ele falou: eu vou lá matar esse gigante. Pô, tá doido? Olha o seu tamanho. Como que você vai enfrentar o gigante? Não, pirou, né? Não. Você não vai sair dessa. Não, nem tenta. Você não vai conseguir. São essas as vozes que ficam na sua mente, te intimidando, te paralisando. Para quê? Para que você não tome uma atitude. Para que você não se levante dessa cama. Para que você acredite no diagnóstico médico muito mais no que a palavra de Deus tem para sua vida. E Davi decidiu então enfrentar o gigante. Tentaram colocar nele a armadura de Saul, mas ficou grande e desengonçado. Ele disse: não, eu vou com aquilo que Deus me deu,
com os meus talentos, com os meus dons, com as experiências passadas que Deus me deu, porque Deus já me ajudou, eu já matei o leão, o urso. Então, esse gigante vai ser fichinha, porque eu não tô indo na minha força, eu não tô indo com a armadura do outro, porque muitas vezes a gente fica olhando, se essa estratégia funcionou na vida do outro, vai funcionar na minha vida também. Gente, para cada um Deus tem uma porção diferente. De repente a estratégia que Deus tem para tua vida, né? A bênção que Deus tem para tua vida, a porção que Deus tem para tua vida não é igual a do outro. Muitas vezes pode ser maior e melhor. Então vamos lá ver o que foi que Davi falou. Será que Davi ficou intimidado? Vamos ouvir. Davi respondeu pro gigante que começou a rir da cara dele. Você vai me enfrentar? Piada, fichinha. Mas Davi, era pequenininho, mas era corajoso, porque ele não confiava no próprio braço, mas ele tinha fé em Deus. Porém, a fé sem ação, sem atitude, se ele ficasse só lá parado no monte junto com os outros soldados israelitas, ele não ia conseguir enfrentar esse gigante. E a palavra de Deus é clara, nós lemos ali, nós temos que enfrentar, porque Satanás ele fica ao derredor, mas aos anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e Satanás fica ao derredor, ele fica procurando uma brecha. E essa brecha muitas vezes somos nós que damos, quando nós tememos, quando nós nos desencorajamos, quando nós pecamos, quando nós tomamos atitudes que são contrárias à vontade do Pai. Aí ele pega essa nossa fraqueza e fala assim, é ali que eu vou atacar. E você sabe onde Satanás ataca? Na mente. Primeiro ele vai te intimidar e te colocar medo, te colocar dúvidas, te desencorajar. Então vamos ver como é que foi que Davi respondeu. Um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá? Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você. Em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos dos israelitas, que você desafiou. Você não está desafiando o exército, você está desafiando o Deus dos exércitos dos israelitas. Hoje mesmo, o Senhor Deus o entregará nas minhas mãos, e eu o vencerei, e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Aleluia! Olha a coragem, olha a atitude de Davi ali, gente. Com essa intimidação, ele já derrotou o gigante. No poder da palavra, ali ele já derrotou o gigante. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Aleluia! Davi não tinha dúvida que quem ia combater não era ele, mas o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, a nossa torre forte, o princípio e o fim, o El Shaddai, o que cura, o que liberta, o que salva, o que restaura, o que restitui. Esse é o Deus que cuida de mim e cuida de você, que cuida da tua casa, que cuida da tua família, que está falando com você agora. E ele está te falando, tome uma atitude e mude a sua altitude. Isso mesmo. Você que está aí em depressão, você que está aí com o coração ansioso, o que será que vai acontecer amanhã? Eu não vou conseguir, não vai dar certo, meu Deus! Olha, é preciso que você coloque hoje um pé na frente do outro. Mesmo que isso te custe muito, você precisa ter certeza que há um Deus que cuida de você e é Ele quem vai te fortalecer. Nós lemos aqui na palavra, Ele vos fortalecerá, Ele vos dará força, Ele vos dará alegria. A alegria do Senhor é a tua força. Então, gente, é tempo de tomarmos uma atitude. Eu não sei que tipo de atitude você tem tomado. Se você está
brigando com todo mundo no seu trabalho, se você reclama de tudo o tempo todo, qual atitude você tem tomado para representar o Pai na Terra? Eu não sei, mas é preciso hoje, eu preciso mudar muitas atitudes, gente, muitas coisas. Eu lembro, um tempo atrás, lá no comecinho da minha conversão, muito tempo atrás, muito tempo atrás, lá no comecinho da minha conversão, sabe? Assim que eu tinha começado a ir para a igreja e tinha aceitado Jesus, confessado Jesus como meu único e suficiente Salvador. Um dia a gente estava lá, né? Eu estava sentada na roda dos escarnecedores, né? E estávamos lá falando besteira, falando coisas que não convinham, né? Como a palavra de Deus fala, né? Todas as coisas me são lícitas, quer dizer, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. E eu estava lá, né, sentada na roda dos escarnecedores, junto com o pessoal, batendo papo e conversando, e alguém falou assim: ah, mas a Leandra é crente. Gente, quando a pessoa falou assim, a Leandra é crente, duas pessoas olharam pra mim assim e falaram assim: Leandra é crente? E começaram a rir. Gente, a partir daquele dia, Deus preparou aquele momento. Você sabe que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu falei: não, Senhor, é momento de eu mudar. Eu tenho que mudar minha atitude, eu tenho que mudar meu jeito de falar, eu tenho que mudar meu jeito de vestir, eu tenho que mudar a maneira como eu me comporto. Quem eu estou representando? E aí foi o momento de eu mudar drasticamente as minhas atitudes. Existem muitas coisas em que eu ainda preciso mudar, muitas. Então, Deus está trabalhando comigo e falando comigo: você precisa mudar essa sua atitude, você precisa mudar nessa situação. Se você não mudar, o problema vai persistir. Vocês estão entendendo, gente? Então, gente, hoje é dia de transformação. Vamos começar. Se você não tem uma atitude de oração, vamos arrumar uma atitude de oração. Se você não tem atitude de ler a palavra, vamos ler a palavra de Deus e aprender com Deus. Ah, mas eu não me dá sono. Gente, tem até agora aplicativo da Bíblia que dá pra você ouvir a Bíblia no carro, lavando louça, fazendo o que você quiser, entendeu? Sabe, você tá deitado na cama antes de dormir, você põe o aplicativo e ouve, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E começa a meditar naquilo, entendeu? Ouve um salmo, depois ouve lá uma passagem no Novo Testamento, ouve o livro de Provérbios. Gente, tanta coisa pra gente aprender e que vão ajudar a gente a mudar a nossa atitude e a nossa altitude. Vão ajudar a transformar a nossa vida de maneira sobrenatural, de forma que as pessoas vão olhar pra gente e vão falar assim: nossa, nem parece mais a mesma pessoa que eu conhecia 10 anos atrás. Estão entendendo, gente? Então, é momento de transformação, de mudança. E aí, gente, nós sabemos qual foi o final da história, né? Davi pegou 5 pedrinhas lá no ribeiro e pegou a sua funda, o seu estilingue, e com uma pedra só, ele atingiu a testa do gigante e derrubou o gigante e foi lá e matou o gigante. Ele derrotou o gigante na força do Senhor. Ele não se intimidou por aquilo que o inimigo estava falando contra a vida dele, com o que o inimigo estava afrontando. Ele usou aquilo que ele já tinha experimentado no passado, todas as experiências que ele já tinha tido com Deus. Ele usou a fé dele e agiu, né? Então vamos ler o que a Bíblia nos fala sobre essa fé. Vamos lá ler, para vocês verem que não sou eu que estou falando, é a Bíblia que nos fala que a fé sem obras, ela é morta. Tiago capítulo 2, versículo 14. Diz assim, a partir do versículo 14, eu vou ler alguns versículos. Meus irmãos, do que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé, eu tenho ações. Sabe aquele povo que vai para a igreja, que ora, mas que continua na mesma, não muda a sua atitude, não muda as suas ações, não muda a sua forma de vida?
não muda o seu jeito de falar, não muda o seu jeito de vestir, continua, as pessoas olham e falam assim, quer saber desse seu Deus não? Eu pelo menos tenho melhores atitudes do que você. Estão entendendo, gente? É preciso uma transformação de atitude para que você tenha uma transformação de vida. Vamos continuar lá no Tiago capítulo 2. Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações, e eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Seu tolo, vou provar-lhes que a fé sem ações não vale nada. Assim, vocês que veem uma pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente por meio da fé. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem ações está morta. Foi assim que Abraão agiu. Ele teve uma atitude de fé quando ele levou Isaac para ser sacrificado. Davi teve uma atitude de fé quando ele foi enfrentar o gigante. Vamos ver agora outras duas pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas na Bíblia por conta da sua fé vista por ações. Através de uma ação diferente das outras pessoas, a vida deles foram transformadas. Vamos lá? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Depois chegaram a Jericó. E ao sair, ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Olha aí, gente, a atitude do cego. Olha só, ele não creu somente, ele agiu. Vamos ver o que foi que esse cego Bartimeu fez? Ele era mendigo e cego. A vida dele estava destruída. As pessoas olhavam e falavam assim, não tem mais jeito. Vamos ver? Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Vocês estão ouvindo as vozes? Não tem jeito, fica quieto aí. Vai atrapalhar o homem? Deixa ele continuar o caminho dele. Não adianta ficar clamando pelo seu Jesus, ele não vai vir te ajudar. Presta atenção, presta atenção. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando-se de si a capa. Olha o que o cego fez. Ele falou, eu não vou ficar mais nessa situação, essa capa já não me pertence mais. Lançou a capa. Deu um salto. Eita glória! Atitude! E levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe para o cego. Jesus perguntou para o cego, que queres que eu te faça? Deus está perguntando, o que você quer? O que você está precisando que eu faça por você? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja. Era muito óbvio que um cego pudesse querer ver. Mas, de repente, Jesus perguntou para que ele mesmo se analisasse e pensasse, o que é que você realmente quer? Ah, eu quero ficar rico. Mas ele ia continuar cego. E talvez as pessoas fossem roubar ele porque ele não enxergava, talvez fossem pegar o dinheiro dele. Vocês estão entendendo? Ele precisava de uma transformação completa da sua vida. E ele teve uma atitude de fé. Enquanto todos falavam para ele, fica quieto, não tem jeito, não vai dar certo. Esse casamento tá destruído, não tem mais jeito. Olha, você não vai conseguir mais arrumar emprego, você já tá muito velho. Olha, não tem jeito, você não vai mais arrumar um marido, virou titia. Gente, eu não sei. Eu sei que tem pessoas que de repente oram por uma situação já por muitos anos. Mas Deus está falando com você hoje. É preciso você tomar uma atitude de fé. Como Bartimeu. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. A vida daquele homem foi transformada, foi completamente transformada. Assim como a mulher do fluxo de sangue,
Ela sofria com aquele fluxo de sangue, um sangramento, uma hemorragia intensa por tantos anos. Já havia gasto todas as suas economias. Ela já havia investido em médicos, em tratamentos, em tudo. E a medicina já falava não tem mais jeito. A sociedade desprezava ela porque ela tinha que ficar isolada, porque ela era uma mulher que sofria de uma hemorragia. E naquela época as mulheres com hemorragia, elas tinham que ficar isoladas da sociedade. Ela estava depressiva, ela estava fisicamente enfraquecida, ela não tinha mais forças, mas ela ouviu dizer: Jesus pode te ajudar, Jesus cura, Jesus liberta. E ela falou: eu vou nem que for para tocar na beiradinha ali, ó, da orla, nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela tomou uma atitude de fé, ela foi rastejando, ela foi ali comendo pó, ela foi, enquanto todo mundo espremia Jesus, todo mundo queria tocar Jesus, ela tocou Jesus com fé. Mas não foi somente a fé, foi a atitude de tocar. Então, gente, eu não sei que atitude você tem que tomar hoje. Uma atitude de se levantar e clamar para Jesus, uma atitude de jejum, uma atitude de oração, uma atitude, você tem que, sei lá, né, parar de murmurar, parar de resmungar, parar de falar mal da vida de todo mundo. Eu não sei, gente, sabe? Parar de ser esse crente mal-humorado no seu trabalho, ou o crente que só arruma confusão. Gente, tem duas pessoas com que eu trabalhei, e essas duas pessoas crentes, gente, quando essas duas pessoas estavam chegando no local de trabalho, todo mundo torcia o nariz, mas não tinha uma pessoa que não reclamava. Lá vem as reclamonas, ninguém aguenta mais, tudo elas reclamam, tudo, nada tá bom. Você sabe que nada tá bom, nada agrada, nada tá bom. Gente, como é ruim a gente ficar do lado de gente que só reclama, só murmura, vive de mau humor, vive dando patada em todo mundo. Se a sua atitude é essa hoje, vamos mudar essa atitude. Nós temos que representar Jesus em tudo que nós fazemos. Nós somos a Bíblia, que muitos hoje vão ver, mas nunca talvez abram para ler. Mas eles estão lendo a Bíblia em nós. Então, eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Se é uma situação de saúde, uma situação familiar, uma situação no seu emprego, eu não sei, uma situação mental, uma ansiedade, uma depressão, uma situação conjugal, ou um pecado pelo qual você está lutando e não está conseguindo vencer. Olha, é momento de você tomar uma atitude. Fuja da aparência do mal, enfrenta o diabo. Quando ele vier com uma voz contrária, como um leão tentando, ele é como um leão, mas ele não é o leão. Nós temos do nosso lado o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que curou o cego Bartimeu pela sua atitude de fé. Ele é o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. Ele é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. E ele vai fazer na sua vida hoje. Eu não sei o que precisa ser ressuscitado. Eu não sei qual é o problema que você tem, se é um problema sentimental. Ou muitas vezes, gente, sabe aqueles problemas do dia a dia que a gente precisa resolver com filhos, com o marido, ou eu não sei. Deus está te falando hoje. Mude a sua atitude e você vai mudar a sua altitude. Deus abençoe e nos vemos semana que vem. Bye, bye!